Revelado. A incrível ação de um fazendeiro viúvo transforma o Natal de uma viúva com 2 filhos. Antônio, um fazendeiro viúvo de 45 anos, olhava com tristeza para o céu nublado de Ipatinga, enquanto se lembrava do sorriso radiante de sua esposa, que havia partido há alguns anos. O Natal, que um dia simbolizara amor e união, agora era apenas um lembrete de sua solidão. Ele via as casas vizinhas decoradas com luzes coloridas e ouvia risadas das famílias se preparando para a ceia, e cada som parecia ecoar sua dor. Suas mãos calejadas e rosto marcado pelo tempo refletiam uma rotina sem cor, onde a terra e o trabalho eram os únicos companheiros. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Maria enfrentava suas próprias batalhas. Viúva aos 35 anos, cuidava de 2 pequenos, Pedro e Ana, com um salário que mal dava para colocar comida na mesa. Apesar de toda a escassez, sua força e determinação eram o combustível que mantinha a esperança viva. Contudo, à medida que o Natal se aproximava, ela sentia o peso da responsabilidade se intensificar. As crianças mereciam uma festa, mas o que poderia oferecer com tão pouco? Naquela manhã chuvosa, Antônio olhou pela janela e viu as famílias reunidas. Sentiu um aperto no coração. O que antes era apenas tristeza, agora se misturava com uma inquietação que não conseguia ignorar. Em um instante de clareza, percebeu que talvez a chave para sua recuperação estivesse em ajudar alguém. Com essa ideia em mente, decidiu fazer algo por Maria e seus filhos, mesmo sem conhecê-los. A determinação cresceu, e ele começou a juntar alimentos, roupas e brinquedos, como um segredo sagrado, uma missão que daria um novo sentido ao Natal. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Antônio enfrentou críticas e olhares desconfiados dos conhecidos que não entendiam sua vontade de se envolver com a dor de outros. Você não pode salvar todo mundo, ouviu uma vez, mas a voz dentro dele era mais forte. Se sua esposa estivesse ali, ela o incentivaria. Ela sempre foi a luz que iluminava seus passos e ele sentiu que essa luz ainda brilhava dentro dele. Com o Natal se aproximando, ele se perdia em meio a essa nova esperança. Cada alimento coletado, cada brinquedo escolhido, lhe proporcionava um propósito renovado. Ele se via na possibilidade de fazer alguém sorrir. Enquanto se preparava para a surpresa, sua própria tristeza parecia se dissipar lentamente. Agora, ao se dirigir à casa de Maria com seu coração pulsando de expectativa, a pergunta o acompanhava. Seria que a solidariedade realmente lhe traria a felicidade de volta? Ou, ao se abrir para a dor dela, estaria apenas escavando mais fundo a própria tristeza? Um passo após o outro, ele caminhava em direção a um encontro que prometia mudar suas vidas para sempre. Antônio parou em frente à casa de Maria, o coração acelerado. Ele podia ouvir as risadas de Pedro e Ana, uma melodia suave que se misturava com o som da chuva batendo no telhado. Aquilo o lembrou de sua própria infância, momentos esquecidos de alegria e amor que agora pareciam distantes. Ele respirou fundo, tentando encontrar coragem. A bolsa cheia de donativos pesava em suas mãos, mas sua determinação era maior. Quando bateu na porta, seu estômago revirou. O som leve das crianças parou abruptamente, e ele pôde ouvir alguns sussurros baixos do outro lado. Maria abriu a porta devagar. Sua expressão era de surpresa, e logo se transformou em confusão. Não era todo dia que alguém lhe batia à porta. "Oi, eu sou o Antônio", ele disse, tentando esconder a tremedeira na voz. "Eu trouxe algumas coisas, para você e suas crianças." Maria olhou para ele, a desconfiança brilhando em seus olhos. "Desculpe, mas por quê?" A mulher hesitou, sem saber se deveria aceitar ou recusar. Apesar da situação difícil, desconfiar de estranhos era um instinto protetor que ela havia desenvolvido.
Eu estou em um momento difícil também, ele explicou, a sinceridade em sua voz transparecendo. Perdi minha esposa, e o Natal, bem, não é mais o que era. Então pensei que, ao ajudar, eu também poderia encontrar um pouco de paz. Ela hesitou mais um instante, olhando para ele e depois para as crianças que piaram atrás dela, curiosas e atentas. O amor no olhar de Maria pela filha e o filho fez o coração de Antônio se apertar. Ele sabia que elas eram seu mundo, sua razão de viver. A mulher finalmente começou a abrir a porta, permitindo que Antônio entrasse. A sala era simples, mas acolhedora, com um pequeno pinheirinho decorado, apoiado em um canto. As luzes piscando davam à casa um toque de magia, apesar da humildade que definiu aqueles moradores. Após um pequeno intervalo, ela começou a perceber que ali havia mais do que apenas doações. Havia um ato de amor. Antônio começou a retirar os mantimentos da bolsa, e os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Tanta coisa. Não sei como te agradecer, ela murmurou. A gratidão em sua voz a surpreendeu, e as memórias de sua luta diária vieram à tona. Era um presente inesperado, uma luz em meio à escuridão. Os meninos se aproximaram e Maria os apresentou. Esse é o Pedro e essa é a Ana. Antônio sorriu para as crianças, que o olharam com curiosidade, um misto de receio e esperança. Foi assim que, em um espaço pequeno, os elementos da festa começaram a se formar. Sorrisos brotaram entre eles, e as primeiras gargalhadas começaram a ecoar. Antônio e as crianças, animados, montaram os brinquedos juntos, e logo a sala se encheu de alegria. O coração de Maria se aqueceu ao ver as crianças brincarem, um sentimento que há muito não sentia. Ela percebeu que sua casa, marcada pelo sofrimento, poderia também ser um espaço de novas experiências e alegrias. De repente, o Natal não parecia uma data distante, mas uma celebração iminente e cheia de vida. Mas havia uma tensão no ar. O pensamento de que ele não seria capaz de sustentar essa nova amizade apoderava-se de Antônio. O passado o assombrava. Ele tinha medo de que a bondade que havia encontrado naquele dia pudesse se desfazer em um instante, e antes que qualquer um pudesse perceber, ele se virou para a porta e se questionou. Ele estaria preparado para as consequências de abrir seu coração novamente? Quais segredos do passado ainda o perseguiam, prontos para vir à tona? A sala agora estava cheia de risos e brinquedos, um retrato de alegria que Antônio achou que nunca mais veria. Entretanto, uma sombra ainda pairava sobre seu coração. Enquanto as crianças corriam para lá e para cá, ele sentia que cada gargalhada delas era um lembrete do que havia perdido. O Natal deveria ser um tempo de renovação, mas para ele era uma estação de lembranças dolorosas. Maria estava observando a interação calorosa entre Antônio e seus filhos, um misto de alívio e esperança preenchendo seu peito. Aquela visita inesperada trouxe não apenas presentes, mas a companhia que ela tanto ansiava. Sentiu-se grata, mas havia uma inquietação em sua mente. Quando a felicidade se entrelaça com o medo, a dúvida não se afasta facilmente. Antônio, ela disse, interrompendo sua breve viagem nostálgica, você realmente não precisava fazer isso. A voz dela era suave, quase como um sussurro. Ele parou, segurando um brinquedo que tinha recebido de Pedro. Mas eu queria. É importante. Antônio hesitou, buscando as palavras certas. É importante para mim trazer um pouco de alegria. Ela assentiu lentamente, o olhar dela fixo em seus olhos. Às vezes, mesmo os pequenos gestos podem fazer uma grande diferença. Havia uma sabedoria sincera naquela frase que tocou Antônio. Ele sentiu que estava diante de alguém que compreendia a dor e a perda. No meio da diversão, Ana chegou mais perto dele e puxou a camiseta, atraindo sua atenção. Tio Antônio, você não vai embora, vai? A pergunta dela era simples, mas encheu o coração de Antônio de um peso inesperado. Ele sabia que sua visita não podia ser eterna, e o pensamento de deixar aquelas crianças o angustiava. A sala estava agora imersa em uma nova energia, como um fogo aceso em uma noite fria. Maria começou a preparar um lanche, e logo o aroma de biscoitos quentes perfumou o ambiente, misturando-se com a madeira do pinheirinho. Enquanto isso, Antônio ajudava Pedro com um quebra-cabeça.
As crianças estavam vivas por cada pequeno momento, e ele se via sorrindo de verdade, algo que não acontecia há muito tempo. O relógio na parede marcava o tempo, mas para ele o tempo parecia estagnar naquele instante. Quando os biscoitos foram servidos, todos se reuniram à mesa, e a conversa fluiu leve e descontraída. Entre risadas e histórias, Antônio começou a sentir que talvez essa fosse uma nova chance, que tinha algo a oferecer, além de um mero gesto. Quando começaram a devorar os biscoitos, Maria, com um brilho nos olhos, perguntou: "O que você fez nesse Natal, tio Antônio?" Ele hesitou. A pergunta inofensiva tinha um peso emocional enorme. O que ele poderia dizer, quando toda a sua história estava entrelaçada em lembranças que o consumiam? "Eu não fiz nada muito especial. Só fiquei em casa pensando muito." A voz dele saiu baixa, quase um lamento. Os sorrisos ao redor da mesa começaram a desaparecer, e o clima de festa se tornava sombrio. Maria percebeu que havia tocado em um ponto sensível e, rapidamente, procurou mudar o rumo da conversa. "E que tal fazermos um plano para o Natal? Podemos decorar a casa juntos." Antônio olhou para ela, admirando a forma como tentava criar um novo futuro para as crianças. Como ela poderia olhar para frente quando ele se sentia preso no passado? "Você veio aqui para ajudar, Antônio, mas não tem problema também pedir ajuda," Maria disse com um sorriso encorajador. "Estamos todos juntos nisso." Era uma afirmação simples, mas tinha um peso enorme. Carlos, o vizinho, apareceu na janela, acenando com um sorriso largo e um grande pacote. "Ei, estão prontos para uma surpresinha?" Sua energia era contagiante e trouxe um novo ânimo àquela tarde. Enquanto todos se viraram para ver o que Carlos tinha, Antônio sentiu uma onda de emoções. Aquela simples união, a alegria das crianças e até mesmo a dor que compartilhava, tudo aquilo criava uma nova memória, um novo começo. Ele sorriu, mas a pergunta ainda ecoava na sua mente: conseguiria realmente deixar o passado para trás? E então Carlos abriu o pacote, revelando um antigo instrumento de música. "Vamos fazer um show de Natal!" exclamou ele, fazendo todos rirem. Mas Antônio sabia que aquele seria um momento crucial. O que seria que realmente estava prestes a ser revelado? Carlos segurou o instrumento com orgulho, como se fosse um tesouro, e começou a tocar uma melodia nostálgica que rapidamente envolveu todos na sala. As crianças logo acomodaram-se ao seu redor, encantadas com o som e imaginando que aquele era o início de uma grande apresentação. Ana e Pedro começaram a dançar, capturando a essência da alegria infantil e fazendo Antônio lembrar de momentos similares que havia vivido antes da tragédia. Maria se aproximou de Antônio, os olhos brilhando com a luz suave das lembranças que a música despertava. "Sabe, Antônio, a música sempre teve essa magia de unir as pessoas, não acha?" A voz dela estava cheia de esperança, como se esperasse que as palavras fizessem algo fluir dentro dele. Ele balançou a cabeça, perdido em pensamentos. Enquanto Carlos tocava e as crianças dançavam, sua mente vagava entre o passado e o presente. Aquelas risadas eram um bálsamo, mas ele não conseguia afastar a sombra que pairava sobre ele. Uma parte de seu coração ainda estava congelada na dor, e ele se perguntava se poderia mesmo abrir-se para essa nova realidade. "Você já se apresentou em algum lugar?" Maria perguntou, quebrando seu lamento interno. Ela estava falando de Carlos, mas Antônio sentiu que era a ele que a pergunta se dirigia. Ele respirou fundo, notando que a leveza da música fazia seu coração pulsar com um pouco mais de clareza. "Na verdade, não. Não faz tanto tempo que estou longe dessas coisas," ele respondeu, sentindo um peso no peito. Maria olhou diretamente em seus olhos. "Então, que tal você tentar? Você pode fazer um dueto com o Carlos?" Ela estava entusiasmada, e a ideia começou a dançar à sua frente como as crianças no chão. Antônio soltou uma risada nervosa. "Eu não sou músico. Só sei tocar violão em momentos de solidão." As palavras saíram de sua boca, mas ele sentiu uma centelha de vontade em encorajar aquela ideia maluca. "Isso não importa. O que importa é que você interaja. Estamos aqui para nos divertir, Antônio." Maria sorriu novamente e ele ficou sem palavras, admirando como ela conseguia ver o lado positivo na vida.
Os filhos de Maria pareciam ansiosos pela ideia, e o olhar de Ana hipnotizou Antônio. Era o mesmo pai, mas agora tinha uma nova missão: dar amor e calor a essas crianças, não importava como. Ele estava começando a perceber que poderia fazer parte da felicidade deles, mesmo que por um momento. Eu posso tentar, disse ele, ainda sem se comprometer totalmente. Um murmúrio de aprovação atravessou a sala, e as crianças vibraram. Carlos, percebendo a hesitação de Antônio, parou de tocar e passou por ele. Vamos, cara, um dueto de Natal é tudo o que precisamos. Vamos dar um presente a eles. O coração de Antônio começou a acelerar. Algo em sua mente estava mudando. Ele se levantou, respirou fundo e se dirigiu para onde o violão estava. As crianças gritaram de alegria, e Maria olhou para ele com um misto de apoio e expectativa. E ali estava alguma verdade. Uma interseção entre o que ele tinha perdido e o que poderia ganhar. Com as mãos tremendo um pouco, mas uma chama de determinação acendendo dentro dele, Antônio finalmente agarrou o violão. A sala ficou em silêncio por um momento, como se todo o mundo tivesse parado para testemunhar sua decisão. E então, ao plugar as cordas, na expectativa de dar o que tinha de melhor, ele pensou: e se isso for apenas um começo? Quando começou a tocar, a melodia se misturou às risadas e danças, e no fundo de seu coração ele sentiu algo que não experimentava há tempos: a esperança. Mas enquanto ele tocava, uma pergunta surgia em sua mente: seria suficiente? Essa única canção poderia realmente transformar não apenas o Natal, mas toda a sua vida? A resposta estava prestes a se revelar. As notas suaves do violão de Antônio começaram a preencher a sala, como um perfume antigo que traz à tona memórias adormecidas. As crianças olhavam com olhos brilhantes, enquanto Carlos o acompanhava com batidas ritmadas na percussão improvisada. A música dançava entre risadas e pequenos rodopios, e ali, naquele canto reluzente de Natal, Antônio sentiu-se como parte de uma grande família. A canção, embora simples, carregava um peso imenso. Era uma ponte entre a dor do passado e a luz do presente. Cada nota libertava um pedaço de sua tristeza, e ele se permitiu sorrir. Olhou para os rostos inocentes ao seu redor, viu a felicidade pura refletida nas expressões deles. As memórias de seus próprios filhos, que não estavam mais ao seu lado, começaram a se misturar a esse sentimento novo que o envolvia como um cobertor quente. Ao final da canção, um silêncio respeitoso tomou conta da sala. As crianças ansiosas olharam para ele, esperavam um sinal. Maria, com as mãos no peito, parecia querer contar algo, enquanto Carlos sorriu, exalando um alívio que só poderia vir de ter tocado o coração de alguém. Foi lindo, Ana exclamou correndo até ele. Você tocou de verdade, tio Antônio. Você é um músico. A inocência dela fez Antônio rir e chorar ao mesmo tempo. Ah, não sei. Foi só uma tentativa, ele disse, apenas para desviar o foco. Mas a alegria em sua voz não conseguia se esconder. Tem que tocar de novo. Tem que subir no palco, Pedro acrescentou empolgado, os olhos brilhando de entusiasmo. Antônio hesitou. A ideia de um palco de se expor novamente parecia assustadora, mas havia algo nas vozes animadas das crianças que despertava sua coragem. Ele pensou em como a alegria delas era um presente à parte, algo que poderia mudar o clima não só daquela noite, mas quem sabe seu próprio coração. Está bem, disse ele, sentindo as palavras saírem mais fáceis do que imaginava. Vamos fazer outra canção. A declaração foi acompanhada de um misto de apreensão e entusiasmo. O público infantil vibrava, pequenos gritos de alegria enchendo o ar com um novo sentido de possibilidade. Enquanto se preparava para a próxima melodia, pensou em como a música tinha o poder de cura. Ele tinha passado tanto tempo se lamentando por seu passado, se afundando nas lembranças que o aprisionavam. Mas agora, ali, em meio àquela alegria, começou a ver que poderia criar novas memórias. Memórias de amor, de família e de esperança. Você sabe outra? Carlos indagou, segurando com firmeza o tambor improvisado à sua frente. Sim, conheço algumas, Antônio respondeu, já se sentindo mais à vontade. Ele não era um maestro, mas poderia ser um contador de histórias com acordes, e isso era suficiente.
A sala se encheu novamente de música e os corpos começaram a se mover. A dança era viva, cheia de risos e pequenos passos desajeitados, mas que se entrelaçavam numa harmonia absurda, fazendo cada uma das pessoas ali se sentir completamente viva. Mas antes que pudesse se perder nessa nova onda de felicidade, um pensamento cortou sua mente, como um relâmpago. E se essa nova jornada fosse interrompida? E se ele não conseguisse sustentar a alegria que estava sendo construída? No fundo, a dúvida o assombrava, mesmo que ele tentasse não deixar isso transparecer. Queria abraçar aquele momento, mas a sombra da insegurança não o deixaria tão fácil. E enquanto a canção tomava forma, ele percebeu que a única maneira de realmente se libertar de suas correntes era lidar com seus medos. Com a coragem crescendo em seu peito, ele se preparou para o próximo passo, ambos emocionados e aterrorizados pelo desconhecido. E, ao mesmo tempo, uma nova presença na sala chamava sua atenção. Um olhar que parecia observar com interesse crescente. Quem seria? E que papel aquilo poderia desempenhar em sua vida agora que ele estava finalmente se permitindo brilhar? O brilho da música ainda estava no ar, mas uma nova pergunta surgia. Antônio estava mesmo pronto para enfrentar o que estava prestes a ser revelado. O próximo acorde que Antônio tocou ecoou pela sala, e a música parecia flutuar como uma pluma carregada de esperança. As crianças dançavam com mais vigor, enquanto suas risadas se misturavam à melodia, criando um hino de alegria. Mas o olhar que o observava, incisivo e intenso, não saía de sua mente. Antônio respirou fundo e decidiu olhar em direção à presença que lhe chamava a atenção. Era uma mulher de cabelos cacheados, sentada num canto, com um sorriso tímido nos lábios. Seus olhos brilhavam com uma mistura de curiosidade e empatia. Ela, como as crianças, parecia ter sido tocada pela música, mas havia algo mais profundo naquela troca. Havia uma conexão invisível. Ele podia sentir a energia dela quase palpável, um convite silencioso para que se entregasse àquele momento. Após a próxima canção, ele procurou coragem para se aproximar. O que ele não esperava era que, ao chegar mais perto, o coração dele batesse ainda mais forte. "Oi, eu sou a Ana", a mulher disse com uma voz suave. "Você toca de forma mágica. Parece que cada nota tem uma história." Antônio sentiu um arrepio. A maneira como ela expressava seu sentimento parecia esculpir as paredes de seu coração, algum lugar há muito paralisado pela dor. "Obrigado. É só algo que eu faço para os meus filhos", ele respondeu, sem saber ao certo como desviar o olhar dela, fascinado. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu observar a beleza à sua frente. Ana tinha um brilho especial, algo que irradiava generosidade e acolhimento, mas, ao mesmo tempo, uma sombra de tristeza pairava ao seu redor. Uns pequenos olhares para os lados indicava que ela estava guardando algo. "Minhas crianças adoram música. É a única coisa que traz um pouco de alegria nos dias difíceis", Ana continuou, parecendo hesitar, como se as palavras quisessem se revelar, mas o medo as retivesse. Antônio sentiu um impulso de abrir seu coração também. Em um momento de vulnerabilidade, ele disse: "Entendo bem isso. Para mim, a música sempre foi um escape." A conversa entre eles fluiu de maneira natural, como a melodia que ainda preenchia o ar. E lentamente, as barreiras começaram a cair. Ele contou sobre seus filhos, sobre as memórias que agora se tornaram apenas ecos. Para sua surpresa, o relato dela sobre perder seu companheiro em um acidente o fez se sentir mais conectado. Ambos estavam navegando por mares de saudade, mas o presente estava lhes oferecendo uma nova oportunidade. "Às vezes, sinto como se estivesse me esquecendo de viver. O Natal de hoje me faz sentir que talvez ainda haja esperança", Ana disse, e em sua voz havia uma mistura de tristeza e determinação. Antônio a encarou, percebendo como as palavras daquela mulher estavam profundamente entrelaçadas com os seus sentimentos. Ele não estava sozinho na dor, e pela primeira vez em muitos anos sentiu um impulso de cura. "Vamos fazer isso juntos", ele respondeu, o coração pulsando com vontade de ajudar. "Fazendo música, vivendo mais esse momento."
Os olhos dela brilharam, e uma nova energia parecia preenchê-los. Naquele instante, a sala ganhou uma nova dimensão. A música tornou-se um veículo não apenas de alegria, mas também de reconstrução. Mas antes que Antônio pudesse sentir por completo a transformação daquele encontro, uma criança gritou: "Vamos cantar uma canção de Natal!" Sim, isso! Todos os pequenos começaram a vibrar, e Ana riu, a espontaneidade deles quebrando um pouco da tensão entre os dois. Antônio se virou novamente, sentindo uma mistura de temor e excitação. Seria aquele o momento deles? E se a música pudesse fazer parcerias inesperadas florescerem? Mas, ao mesmo tempo, a lembrança de seu passado, o medo de perder de novo, assombrava sua mente. Ele estava realmente preparado para abrir seu coração? Diante daquelas vozes infantis e do olhar encorajador de Ana, a dúvida parecia se esvair um pouco. E enquanto todos preparavam-se para a nova canção, um sentimento pulsava dentro de Antônio. Talvez o próximo passo não fosse apenas tocar novamente, mas se permitir fazer parte de algo maior. Mas como poderia unificar esses sentimentos complexos com a realidade? E o que mais estava por vir, agora que o oásis de alegria estava se formando diante dele? O coro infantil irrompeu em um frenesi alegre, suas vozes altas reverberando por toda a sala. A energia era contagiante, e Antônio sentiu o peso de sua solidão começar a se desvanecer como névoa ao sol. Ele olhou para Ana, que sorria com uma felicidade genuína, e pela primeira vez em muito tempo, Antônio percebeu que a vida poderia sim recomeçar. A música preencheu o espaço, transformando memórias dolorosas em notas harmoniosas, um contraste perfeito entre o passado e o presente. Ao ver aquelas crianças cantando, Antônio sentiu uma onda de nostalgia e esperança. Ele queria fazer parte daquele momento. Queria tocar aquelas notas que curavam, que traziam à tona aquilo que ele mais temia, a possibilidade de amar outra vez. "Vamos lá, você pode cantar também." Ana o incentivou, um brilho especial em seus olhos. A música tem esse poder mágico, nos transporta. Ele hesitou por um instante. A ideia de se expor, de deixar sua voz se misturar àquela alegria despreocupada, o aterrorizava e ao mesmo tempo o encantava. Afinal, quantas vezes teria a chance de expressar assim seus sentimentos? Com um esforço consciente, Antônio respirou fundo e se aproximou do piano. Apesar de que o nervosismo pulsava em suas veias, ele começou a tocar uma melodia familiar, uma canção que sempre tocava para suas crianças. As notas surgiram timidamente, como um primeiro passo em um caminho incerto. Ana, percebendo a luta interna dele, juntou-se a ele. Sua voz se uniu à dele, formando um dueto que ecoava não apenas nas paredes daquela sala, mas em cada coração presente. As crianças aplaudiam, envolvidas pela magia que a música proporcionava. Enquanto cantavam, um calor brotou no peito de Antônio. Ele percebeu que estava se permitindo sentir algo que havia bloqueado por tanto tempo. A coragem de abrir-se. Olhando para Ana, viu que ela também lutava contra sua própria história. As feridas compartilhadas os uniam de uma maneira que palavras jamais poderiam. Quando a canção chegou ao fim, a sala explodiu em palmas efusivas. O sorriso de Ana era radiante, e Antônio sentiu um misto de alívio e euforia. Ele havia dado um passo. A música não apenas os unirera, havia despertado sentimentos, esperanças e sonhos. Porém, a euforia rápida deixou algo no ar, uma pergunta que parecia inadiável. O que aconteceria agora? Ambos poderiam construir algo novo a partir da dor? A conexão que estavam formando poderia durar? Enquanto os pequenos se dispersavam, ansiosos por brincar, Ana se virou para Antônio. Sua expressão, agora carregada de emoção, era um convite claro. "Antônio, você sente isso? O que está nascendo entre nós?" A voz dela era suave, mas as palavras pesavam. Ele sabia que o caminho seria complicado. Seu coração ainda estava marcado, e Ana carregava sua própria bagagem. Mas a luz naqueles olhos dizia que eles poderiam fazer um novo começo juntos, mesmo sem saber exatamente como. Por um momento tudo parecia possível, mas nas entrelinhas daquela conexão pulsante, algo se agigantava em sua mente. E se ele falhasse novamente? E se a vida lhe pregasse mais uma peça cruel?
A dúvida se infiltrou entre seus sentimentos. Antônio tinha que decidir se continuaria a jornada com Ana ou se refugiaria novamente no medo. Eu não sei, ele finalmente respondeu, a insegurança se fazendo presente. O que nós estamos construindo aqui? Não posso prometer nada. Ana baixou o olhar, um resquício de tristeza atravessando seu rosto. Mas eu quero tentar, ela sussurrou, e a sinceridade em suas palavras quase quebrou a armadura que Antônio havia levantado. Ele olhou para ela, percebendo que naquela fraqueza havia uma força extraordinária. Mas a pergunta ainda permanecia. Realmente estava preparado para abrir seu coração novamente? Estava determinado a arriscar-se por alguém que também carregava cicatrizes? Diante daquela encruzilhada, o futuro parecia um mistério carregado de possibilidades. No entanto, em seu íntimo, ele sentia que talvez, apenas talvez, a música pudesse conduzi-los por esse caminho incerto. Mas antes que pudesse refletir mais, uma criança correu até eles e exclamou: "Vamos fazer uma festa surpresa para o Papai do Céu. A gente pode cantar mais." A ideia, inocente e pura, trouxe uma onda de energia para o ambiente. Antônio e Ana trocaram olhares, e a chamada por um próximo passo ressoou dentro deles. O que isso significava para o que estavam construindo? E a festa de Natal poderia ser a oportunidade que esperavam para começar a desvelar a nova história que estava prestes a se formar. Antônio não teve como evitar que um sorriso surgisse em seu rosto ao ouvir o entusiasmo da criança. A ideia da festa de Natal parecia uma luz brilhante em meio àquelas nuvens de incerteza. Poderia ser a oportunidade perfeita para dar um passo à frente, não apenas em relação a Ana, mas também em sua própria jornada de cura. Uma festa surpresa ele disse, já sentindo a ideia tomar forma em sua mente. Podemos fazer algo bem bonito. As crianças sempre têm as melhores ideias. Ana olhou para ele com os olhos brilhando. E por um instante, a preocupação que antes dominava o ambiente pareceu dissipar-se. Podemos decorar a sala, preparar algumas canções e até mesmo montar um pequeno teatro para as crianças. A energia dela era contagiante, e Antônio se sentiu revigorado com o novo plano. Com as crianças organizando a festa, os dois já podiam ver um vislumbre do que poderia ser a celebração. Os pequenos corriam de um lado para o outro, e a sala logo se encheu de risadinhas e planos, como um balão prestes a estourar. Era uma celebração forçada pela espontaneidade e pela magia que Natal sempre trazia, mas com um sentido renovado. Trabalhando juntos, eles começaram a planejar a decoração. Ana trouxe suas habilidades de artista e começou a desenhar algumas estrelas de papel, enquanto Antônio, encarregado das músicas, pensava nos arranjos que poderiam tocar. Suas mãos se encontraram em um momento, enquanto Ana estendia a linha de um enfeite para ele. O contato fez seu coração disparar um pouco. Era um simples toque, mas tinha aquele poder que Antônio não sabia que poderia sentir novamente. As manhãs seguintes foram preenchidas por ensaios e risadas. Em meio a tudo, uma ligação se formava entre eles, baseada em seus próprios medos, mas também em suas esperanças. Ana falava mais sobre seus filhos, e Antônio começou a abrir-se sobre seu passado, revelando pequenos fragmentos de sua vida, como fotos antigas que eram cuidadosamente retiradas de um álbum. "Meu filho sempre amou o Natal", disse Antônio um dia olhando para uma foto dele, com um sorriso bobo e uma camisa de ovelhinhas. "E a Ana adora inventar histórias sobre o bom velhinho. Você vai ver, ela vai fazer essa festa ser inesquecível." "E você, Antônio?" Ana o interrompeu gentilmente. "O que você quer do Natal? O que você gostaria de fazer com seus filhos?" Ele hesitou. A pergunta foi mais profunda do que pareceu. O que ele queria de verdade? Olhar nos olhos de sua filha e ver um brilho de alegria, mesmo em meio a dificuldades. Ver a felicidade em pequenas coisas, em acordar para essa nova aventura de viver. "Eu só quero que eles tenham memórias boas e que eu consiga ser um bom pai para eles", ele respondeu, a sinceridade escorrendo de suas palavras. Ana lançou um sorriso compreensivo. Ela entendia mais do que Antônio imaginava. Era como se a conexão que eles estavam tecendo estava respaldada por um amor que não poderia ser explicado apenas por palavras.
Falar sobre o futuro começou a parecer mais leve, como uma melodia suave dançando no ar. Até que chegou o dia da festa. O espaço estava mágico, cheio de luzes cintilantes e enfeites que pareciam ter vida própria. Risos e vozes se misturavam e os corações estavam abertos. Ana e Antônio observavam as crianças brincando, um momento que parecia flutuar na essência do que eles precisavam: união e esperança. Mas quando a noite já se aproximava e a verdade dos seus próprios sentimentos começava a ficar ainda mais evidente, uma sombra inesperada pairou sobre eles. Um telefonema interrompeu a festividade. A voz ao outro lado trouxe notícias que nunca imaginaram ouvir. O passado que ambos tentavam deixar para trás estava prestes a impactar o futuro que começava a despontar. Antônio, você precisa ouvir isso, a voz dizia. E ao mesmo tempo em que o festejo ao redor deles continuava, uma nova realidade ameaçava desmoronar tudo o que estavam construindo. E, em meio às luzes e risadas, a verdadeira pergunta pairava no ar. Estariam prontos para enfrentar juntos o que o destino reservava? A música que embalsamava o ambiente de festa parou de repente. A alegria deu lugar a um silêncio inquietante. Antônio sentiu seu coração acelerar, como se estivesse em uma corrida. Ele olhou para Ana, que parecia tão perdida em seus próprios pensamentos quanto ele. A voz ao telefone ecoava em sua mente, uma mistura de preocupação e medo. O passado estava de volta, e ele não sabia se estava preparado para encarar o que estava por vir. Desculpe, preciso atender, disse Antônio, já se afastando, mas não sem antes notar a expressão de preocupação no rosto de Ana. O telefone estava gelado em sua mão, como um presságio do que poderia vir a seguir. Ele se afastou do brilho da festa e buscou um canto mais tranquilo, cercado por papel picado e restos de enfeites que as crianças haviam deixado para trás. Alô? Sua voz soou mais firme do que se sentia. Antônio, é a Clara, disse a mulher do outro lado, sua ex-mulher, e a lembrança daquele nome era como um golpe no estômago. Precisamos conversar. É sobre os meninos. Ele respirou fundo, tentando esconder as emoções que ameaçavam transbordar. O que houve? Eles estão bem? Estão, mas temos algumas questões pendentes. Eu vi você com Ana na festa. Eu sinto que precisa saber que nossa situação não está resolvida. A frase dela pairou no ar, pesada, como um manto escuro que insistia em envolver seu coração. Antônio forçou uma risada. Clarinha, sempre com suas preocupações. A festa não tem nada a ver com isso. Eu só quero que nossos filhos tenham um Natal feliz. E eles estão, Antônio. Mas você não pode simplesmente mudar a sua vida e ignorar a realidade. O passado não é tão fácil de deixar para trás como você imagina. Ela respondeu, colocando um tom de urgência na voz dela. Ele olhou para a sala iluminada, onde as crianças corriam e brincavam despreocupadas. Cada risada lembrava a inocência que ele desejava proteger a qualquer custo. O que aconteceria com aquelas memórias se tudo desmoronasse? Eu vou conversar com você depois, ele disse, tentando manter a calma. Onde você está? Vou levar as crianças para a casa dos meus pais amanhã à tarde. Precisamos discutir sobre a visita deles no Natal. Não quero que eles fiquem magoados, mas também não posso simplesmente deixá-los com a Ana e com você. A hesitação na voz dela fez o coração de Antônio despencar. Pare! Isso não é sobre ela. Isso é sobre nós e os nossos filhos. Ele sentiu a raiva fervendo, mas a verdade era que cada palavra dela o atingia como flechas. Ele tinha certeza de que Ana não era uma ameaça. Ela era um porto seguro. Mas a ideia de perder sua chance de ser um pai presente pesava tanto, desligou cabisbaixo. A festa ainda ecoava ao longe, mas agora, em sua mente, tudo se sentia confuso e ameaçador. Ele ficou parado um momento, tentando reunir as ideias, quando notou Ana se aproximando. — Está tudo bem, Antônio? Perguntou ela, preocupada. — Não. Não é. Precisamos conversar. A ideia de abrir seu coração para ela agora era assustadora, mas, ao mesmo tempo, ele sentia que deveria. Era um momento crucial. O peso da descoberta estava prestes a modificar tudo ao seu redor. Com a voz embargada, ele decidiu que era hora de ser honesto com Ana sobre seu passado.
A festa poderia estar repleta de alegria, mas a sombra do que eles enfrentariam era inegável. Sobre meus filhos e a Clara, ele começou, e enquanto falava, lava-se um novo panorama em sua mente. O que ele temia poderia se transformar em algo que, de certa forma, os unisse ainda mais. A verdadeira pergunta agora era: será que Ana estaria disposta a estar ao seu lado, mesmo diante das tempestades que se aproximavam? Com a resposta pairando entre eles, a atmosfera da festa estava prestes a mudar, e Antônio não sabia se estava pronto para assumir as consequências. Antônio olhou fundo nos olhos de Ana, sentindo o peso das palavras que estava prestes a compartilhar. A festa alegre, repleta de sorrisos infantis e cantorias, parecia distante enquanto sua mente girava em um turbilhão de emoções conflitantes. Sobre meus filhos e a Clara, ele começou, a voz falhando um pouco. Ela me ligou. Temos que discutir a visita deles amanhã. As coisas ainda não estão resolvidas entre nós. Ana franze a testa, a preocupação tomando conta de seu semblante. Antônio, você não me falou sobre isso antes. O que significa? Eles já têm que ir embora? Por que não podem ficar aqui? Ele respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Não é tão simples. A Clara, ela não quer que eu fique muito próximo da nova vida que estou construindo. Eu quero que as crianças tenham essa felicidade. Mas ela parece ter essa ideia fixa de que não posso ter outra família. O olhar de Ana refletia compreensão, mas também incerteza. Em momentos de vulnerabilidade, é normal querer proteger-se. Antônio, entendo que você está preso entre o passado e o presente, mas isso não deve te impedir de viver essa nova oportunidade com as crianças. E comigo. As palavras dela atravessaram seu coração. Ele sabia que ela tinha razão, mas a sombra do medo o paralisava. E se a Clara não aceitar Ana? E se eu acabar perdendo tudo de novo? A expressão dela suavizou-se, e sua voz tornou-se calorosa. Você não deve permitir que o medo governe as suas decisões. A vida continua, e você tem o direito de ser feliz. Às vezes precisamos arriscar, mesmo quando temos medo. Um silêncio pesado se instalou. Aquela conversa não era apenas sobre seus filhos. Era sobre eles, sobre o que estavam começando a construir juntos, e sobre a possibilidade de um amor renovado. Ele sentia que seus corações pulsavam na mesma sinfonia, mas o medo ainda o prendia. O que aconteceria se ele não conseguisse enfrentar os fantasmas do passado? Ana, percebendo seus dilemas, chegou mais perto. Podemos enfrentar isso juntos, Antônio. Não importa o que a Clara diga, você não tem que passar por isso sozinho. Ela segurou suas mãos, transmitindo uma força que ele precisava nesse momento de fragilidade. Você está certa. Eu não posso deixar que a Clara controle minha vida ou meu futuro. Vou me reunir com ela e conversar. Posso fazer isso, e você pode estar ao meu lado se quiser, respondeu Antônio, sentindo uma faísca de determinação surgir em seu peito. O olhar dela se iluminou, e um sorriso suave dançou em seu rosto. Então, vamos fazer isso juntos. No fundo, você sabe que sempre que pensar na felicidade das crianças, é crucial que você esteja saudável e feliz também. Sem se dar conta, o clima da festa ao redor deles havia mudado. Os sorrisos e a alegria ainda estavam lá, mas agora também havia um novo ar de esperança que pairava entre eles. Um fio invisível os ligava, entre sorrisos e lágrimas, entre medos e desejos. Com isso em mente, Antônio se sentiu mais leve e forte. Ele estava pronto para enfrentar não apenas a verdade que estava por vir, mas a possibilidade de um novo começo. Ele agradece a Ana pela coragem que ela havia despertado dentro dele. Obrigada por entender. Independentemente do que aconteça, estarei aqui, e juntos podemos ser a luz que as crianças precisam neste Natal, disse Ana, e um pequeno alívio correu pelo corpo de Antônio. Faremos um lindo Natal, Ana. Este é nosso momento. E ao dizer isso, ele percebeu que a conexão deles havia se intensificado. Com a festa esquentando novamente, eles voltaram para o centro da sala, onde as crianças estavam ansiosas em montar as correspondências que faltavam. Antônio viu Carlos dançando com as crianças, e por um instante a alegria se misturou à esperança que ele sentia no coração. Pela primeira vez, ele soube que não estava apenas seguindo em frente, mas abrindo-se para algo belo e significativo.
Diante da incerteza do futuro, o que importava era o agora. Ele sorriu para Ana e percebeu que, com todas as dificuldades que ainda virão, eles teriam um ao outro, jovens, orgulhosos e mais fortes. Se há algo que o Natal trazia, era a possibilidade de renovo, e isso eles pretendiam acolher com todo o coração. A festa continuou. As vozes das crianças ecoavam pela casa, repletas de alegria, enquanto Antônio e Ana dançavam ao mesmo tempo, celebrando não apenas a vida, mas também a conexão que acabaram de criar. E assim, entre sorrisos e olhares cúmplices, eles se permitiram sentir a verdadeira magia do Natal renascendo em seus corações, a cada nota de música e a cada risada ecoando por aqueles momentos mágicos. Esse era o início de algo novo, e não havia mais espaço para o medo. Antônio estava preparado para reescrever sua história ao lado de Ana e as crianças e deixar a dor do passado para trás de uma vez por todas. Se você sentiu a emoção desse final, não perca a oportunidade de se conectar ainda mais com histórias como esta. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações ou teorias sobre este final. Compartilhe com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Este é o momento de mostrar seu apoio e se manter por dentro de mais histórias que tocam o coração.